Oi pessoal, tudo bem? Nesse post eu gostaria de dar 10 dicas para vocês, esse é um post mais completo, a respeito dessa decisão de você fazer um curso intensivo ou não. A primeira dica que eu te dou é entender o seguinte: um curso intensivo ele não pode simplesmente substituir um curso regular. O curso regular ainda é melhor, ainda é mais eficaz que um curso intensivo. Isso que quem pode atestar é qualquer teórico da psicologia da educação, do desenvolvimento, do aprendizado, tá? Então, quando a gente observa lá essas teorias, o que elas dizem para a gente, de um modo geral, é que o ser humano ele só aprende efetivamente se for por processo. A cognição do ser humano, a nossa inteligência, ela não dá saltos. Nós não temos como ficar pulando muito etapas. E quando a gente pensa em fazer um curso intensivo, a ideia é meio que justamente essa. É muito comum aquele slogan, faça 6 meses em um, faça 12 meses em um. Mas, no fundo, isso pode ser um grande equívoco na vida da gente. Então, é preciso tomar cuidado e entender que um curso intensivo não pode simplesmente ser equiparado a um curso regular. Então, esse é o primeiro grande ponto. A primeira dica que eu te dou. Pensa nisso. A dica número 2. Só faça curso intensivo se você realmente está com muita pressa. Se você tem lá uma reunião super importante agendada, se você sabe que você vai ter uma entrevista, se você vai viajar, quer passar pelo aeroporto, enfim, é importante, claro, você se preparar, principalmente se você levar em consideração que você tem pouco tempo. E nesse caso aí, não é só ter o preparo do inglês em si, mas ter o preparo também relativo às situações às quais você vai enfrentar. Então, se você vai passar por uma entrevista, por exemplo, é importante que você treine um pouco situações de entrevista, simulados de entrevista, antes de você passar pela entrevista real. Se você vai fazer um intercâmbio, por exemplo, fundamental que você simule lá com o seu professor aquelas perguntas e aquelas respostas mais importantes que você deve dar ao oficial que for te atender lá no aeroporto. Fundamental você ter esse preparo não só do conteúdo, então, mas do formato também, né? E isso, se você realmente não tem outra opção, está com pressa e tem que lançar mão desse tipo de curso, né? Bom, gente, terceiro ponto, terceira dica. Curso intensivo não é ideal para iniciantes. Se você está começando inglês agora, ou se você fez inglês há muito tempo você não estuda, está sem prática e está pensando em retomar, o ideal é que você vá para um curso regular mesmo. Isso tem muito a ver com a primeira dica. Principalmente para quem é iniciante, os sistemas de referência, que são aquelas coisas que já devem existir na nossa cabeça e que nos ajudam a receber novos conhecimentos, nessas pessoas que são iniciantes, eles são muito pequenos. O aluno iniciante, ele tem poucos sistemas de referência com relação ao inglês. Então, quando ele se vê, né, diante de uma situação em que ele vai ter um conteúdo muito grande para ele dar conta em pouco tempo, isso para ele provavelmente vai ser um investimento com um retorno muito baixo. Não é que ele não aproveite nada, não é que ele não possa aprender alguma coisa. Pode, nada é perdido, a gente aproveita tudo em termos de aprendizado. Mas a questão é que, pelo tanto de investimento, o retorno que ele vai ter realmente vai acabar sendo muito pequeno. Então, essa aí é então, a terceira dica que eu deixo para vocês. Curso intensivo não é ideal para iniciantes. Bom, o quarto ponto, a quarta dica, é a disciplina. Você precisa ser muito honesto com você mesmo e pensar se você vai ter disciplina o suficiente para chegar em casa depois da sua aula. Bom, primeiro ter disciplina para ir para a aula praticamente todos os dias. E depois você tem que ainda continuar tendo disciplina para chegar em casa, sentar, estudar, fazer o que precisa. Ou seja, reforçar o conteúdo que você viu no dia, para que no dia seguinte você possa, então, ter sucesso com os novos conteúdos que virão a partir daquele. Se você tem dúvidas com relação a quão disciplinado você consegue ser, talvez seja melhor, então, você não optar por esse tipo de curso, porque é preciso realmente muita disciplina para que ele dê algum tipo de fruto.
que já não é muito fácil disso acontecer. Sem disciplina, então, o aproveitamento acaba sendo ainda menor, né? Então a gente precisa pensar nisso. A quinta dica é de ordem muito prática, mas é preciso pensar. É o valor, é referente ao quanto que você vai pagar realmente por esse curso. Normalmente esses cursos são mais caros, porque são muitas horas concentradas em um espaço de tempo menor. Então você vai acabar despendendo aí de uma quantia significativa. E aí você precisa pensar, eu quero dispor realmente desse dinheiro, desse montante, vale a pena fazer isso agora? Né, pelo que eu estou buscando? Então é uma pergunta que você tem que responder para você mesmo, muito importante. A sexta dica é de ordem mais simples, mas ela não é menos importante, que é o seguinte, é a localização. A localização dessa escola que vai te atender ou até a localização desse professor particular que você escolheu. Parece bobagem, mas você precisa pensar que você vai ter que se deslocar para esse lugar muitos dias na semana, possivelmente todos os dias da semana, ali de segunda a sexta. E pode ser a melhor escola do mundo, pode ser o melhor professor do mundo. Se você tiver que todo dia, do outro lado da cidade, por exemplo, correr o risco de pegar um trânsito muito grande, você até começa muito bem, mas depois o desânimo tem grande chance de abater você e você acabar não aproveitando tudo que você poderia desse processo. Então, o ideal é você buscar um professor ou uma escola localizada, assim, localizados, dentro do seu itinerário, dentro daquele caminho que já é mais ou menos o seu. Parece uma dica boba, mas é muito importante, tá? Falando em escola também, a sétima dica tem a ver com o fato de você pesquisar a reputação dessa escola. Tem mecanismos desse tipo no Google, muito fáceis de você acessar. E é muito importante você saber como que é essa escola, ela tem uma boa reputação, esse professor, ele foi indicado, ele foi bem indicado, quer dizer, é muito importante você ter esse tipo de informação. E antes também, fazer uma aula experimental para ver se você se adequa, se você consegue se adaptar a esse professor que vai te atender e ao método também que vai ser entregue a você. Então, tanto o método quanto o professor tem que ser alguma coisa que você aprove de forma antecipada. Não adianta depois que você assinou o contrato, tudo a coisa fica mais difícil. Então pede uma aula experimental para você ver se você se adapta. Isso se você não conhecer a escola, não conhecer o professor, né? Falando ainda sobre escola, uma outra dica de ordem prática, que é a dica número 8, é você saber de antemão quantos alunos que você vai ter nessa sua sala, com quantas pessoas você vai dividir esse momento, essa hora. E aí, o básico, o óbvio, às vezes precisa ser dito. Porque quanto mais alunos você tiver dentro dessa sala, menos atenção o seu professor consegue dar para você. Né? Não tem como. Uma sala com muitos alunos, com 10, 15, 20 alunos, como é comum de vez em quando a gente vê por aí, é uma sala que vai ter mais dificuldade. Você vai trabalhar muito menos. A exposição de conteúdo, até que não, até que o professor consegue ali expondo o conteúdo. Mas, mais uma vez eu lembro, expor conteúdo não é o mesmo que ensinar conteúdo. E não é porque você está sendo exposto a um conteúdo que você necessariamente está aprendendo esse conteúdo, infelizmente. Então, procure saber esse tipo de informação também com antecedência. Outra informação para saber com antecedência, aliás, a 9 e a 10 é importante você saber porque são dicas do contrato, né? Com relação a uma ausência que você precise ter, por exemplo, se você precisar faltar a uma aula, o que vai acontecer? Às vezes você precisa se ausentar e aquela aula daquele dia tem um conteúdo-chave para as próximas aulas, e aí você vai perder justamente aquele conteúdo-chave. O que acontece nesse caso? Então, está aí outra coisa fundamental de você saber também, né? Porque é preciso que você se prepare para uma eventual ausência, enfim. É legal você saber o que acontece nesses casos. E, por último, a dica número 10, que a gente espera que nunca precise acontecer, mas às vezes acontece, que é você, vamos supor que você, por alguma razão, precisa cancelar seu contrato. Aconteceu qualquer coisa lá e você tem que parar seu contrato no meio. Então, de repente, você contratou 20 horas e você só vai conseguir fazer 10. Você contratou 40, só vai conseguir fazer 20, por aí vai.
o que vai acontecer a partir disso, quais são as consequências se você cancelar esse contrato. Parece bobo, mas é muito importante, porque às vezes você cancela um contrato e aí que você vai observar que você tem uma cláusula lá que os advogados costumam chamar de cláusula leonina, por exemplo, e você tem uma multa gigantesca para pagar. Ou você tem que pagar todo um material que você comprou, que você provavelmente nem mais vai usar. Enfim, são questões simples, mas que precisam ser antecipadas, certo? E você não é pego de surpresa, de uma forma negativa. Então é isso, pessoal. Leve tudo isso em consideração antes de fazer um curso intensivo, muito importante. Lembre-se que um curso regular sempre é uma opção melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado desse post. Um abraço a todos, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.